Estamos de volta. Sessão plenária desta quinta, ao vivo, segunda parte, direto do plenário. Declaro reaberta a sessão. De acordo com a pauta, eu chamaria agora o recurso extraordinário com agravo 664-335, que tem 1.639 casos sobrestados. O relator é o ministro Luiz Fux, há um pedido de vista do ministro Roberto Barroso, que trouxe o pedido de vista, está pronto para votar, mas tendo em conta a importância da matéria e também o quórum que temos neste momento, nós deixaremos para julgar esse caso amanhã e será o primeiro da pauta. O senhor é advogado da causa? Sim, pois não. Sou advogado da causa. Senhor presidente, eu sou advogado dos âmbitos curi, porém hoje o advogado do autor da causa, ele me subestabeleceu poderes que o autor está renunciando o pedido de reconhecimento do tempo especial. Esse reconhecimento, excelência, o ministro, toda a casa já trabalhou bastante, o ministro Barroso, mas o fato é que o direito, tendo essa ação sido originada no juizado especial, aplica-se a Lei 10.259, que autoriza, inclusive, a desistência da ação, de todos os pedidos, inclusive sem anuência da autarquia. Nesse caso, porém, o autor ele concorda em desistir. Ele concorda em desistir de acordo com a lei e tem precedente da casa. Doutor, por gentileza, o senhor requeira por escrito, porque entrará em pauta amanhã, será o primeiro da pauta. Certamente o eminente relator, que é o ministro Luiz Fux, apreciará o seu requerimento com muita atenção. Tudo isso que o senhor está dizendo, o senhor coloca no papel, por gentileza. Tudo bem, senhor. Pois bem, agradeço a sua participação. Ok, obrigado. Chamo agora a julgamento o mandado de segurança 28.178, que procede do Distrito Federal, sendo relator o eminente ministro Roberto Barroso. O impetante é a empresa Folha de Amanhã, ou da Manhã, perdão, e o impetrado é o presidente do Senado Federal. Nós temos uma sustentação oral aqui pela empresa Folha da Manhã, que será feita oportunamente. Então, ministro Barroso, Vossa Excelência está com a palavra para o relatório. Presidente, trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do diretor-geral do Senado Federal, que, em cumprimento de ordem do presidente daquela casa, indeferiu o pedido de acesso aos comprovantes apresentados pelos senadores da República para recebimento de verba indenizatória no período de setembro a dezembro de 2008. O ato atacado considerou sigilosa a documentação, invocando decisão do ministro Ricardo Lewandowski no inquérito 2593, na qual decisão foi indeferido o pedido da Procuradoria-Geral da República de fornecimento de cópias integrais dos processos de prestação de contas de verbas indenizatórias e de ajuda de custo pagas a parlamentar. A impetrante, Folha da Manhã, invoca o direito de acesso a documentos públicos de interesse geral e o princípio da publicidade da administração, previstos no artigo 5º, 33 e 37 caput da Constituição. Sustenta ainda que o seu pedido encontraria respaldo nos artigos 4º e 24 da Lei 8.159 de 91, que dispõe sobre a Política Nacional de Arquivos Públicos. A autoridade impetrada prestou informações às folhas 84 e 101 por meio da Advocacia do Senado Federal. Sustentou, em síntese, que o uso de verba indenizatória seria matéria de organização administrativa daquela casa. Alega ainda o Senado que os documentos em exame seriam revestidos de caráter sigiloso por razões de segurança, bem como pela necessidade de se resguardar o sigilo de fontes e a proteção à vida privada e à intimidade dos parlamentares. Acrescenta que a instituição competente para fiscalizar as contas do Senado seria o Tribunal de Contas da União e não a imprensa. Na mesma linha, afirma que incidiria no caso o artigo 7º da Lei
11.111 de 2005, que restringe a publicidade de documentos relacionados à intimidade das pessoas, sustenta que essa linha teria sido adotada por esta Corte no inquérito 2593, pleiteando a aplicação desse precedente ao caso em exame. Por fim, informa a Advocacia do Senado que os dados relativos a cada senador encontram-se disponíveis na página eletrônica do Senado, organizados por categoria de despesa e valor. A presidência desta Corte atestou a inexistência de identidade entre os elementos do presente mandado de segurança e os do inquérito 2593 de relatoria do ministro Lewandowski, que corre em segredo de justiça. A medida liminar foi indeferida pelo então relator, ministro Joaquim Barbosa, em razão da irreversibilidade da tutela e da falta de periculum in mora. Considerou-se na decisão o precedente do plenário do Supremo Tribunal Federal no mandado de segurança 28.177. O Procurador-Geral da República opina pela concessão da ordem, afirmando que os documentos não teriam natureza sigilosa por força da natureza pública das verbas envolvidas e de sua finalidade vinculada ao exercício do cargo. Deferir o ingresso da União no feito, como requerido, às folhas 132, o prazo para manifestação da União, porém, transcorreu in albis. É o relatório, presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Convido a doutora Thaís Gasparian para falar em nome da Folha da Manhã. Senhor presidente, senhor ministro relator, senhores ministros, senhora vice-procuradora-geral, doutora Ela Vieco, o mandado de segurança, ele tem fundamento no inciso 33 do artigo 5º da Constituição Federal e do artigo 220 da Constituição Federal, que asseguram aos cidadãos o acesso a informações de órgãos públicos que sejam de interesse coletivo e geral e a liberdade de comunicação e da informação sem qualquer restrição. O objeto do mandado de segurança, por sua vez, é o fornecimento de informação pública, consistente em documentos relativos à comprovação da verba indenizatória concedida aos senhores senadores durante o período compreendido entre setembro a dezembro de 2008. A empresa Folha da Manhã é a editora do jornal Folha de São Paulo, e o jornal Folha de São Paulo, então, requereu o acesso a essas informações justamente porque pretende divulgar à população o conteúdo da comprovação dessas verbas indenizatórias. Senhores, a segurança deve ser concedida. A tal verba indenizatória foi instituída pelo ato da mesa da Comissão Diretora do Senado Federal em 2003. E esse ato estabeleceu que o pagamento da verba indenizatória seria feito mediante ressarcimento aos senadores, mediante apresentação de nota fiscal e de recibo original. Trata-se de verba concedida aos senhores senadores para custeio de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar. Ou seja, trata-se de verba pública. Não se trata de verba ou de vencimento dos senhores senadores ou de salários que poderiam receber e que daí sim estariam talvez acobertados pela privacidade ou pelo sigilo. Mas são verbas públicas que nós estamos tratando aqui. O tema reveste, assim, de evidente interesse público, coletivo e geral, por referir-se ao gasto de verba pública. A forma e as circunstâncias da aplicação dessas verbas são igualmente de interesse público, sobretudo no que concerne à exata destinação e à efetiva comprovação dos gastos pelos senhores senadores. Em abril de 2009, o Senado Federal colocou na internet esses dados referentes às informações relativas à utilização das verbas públicas. Então, a pergunta que se faz é como que o Senado alega que há sigilo sobre esses dados, se ele mesmo colocou na internet os dados à disposição de toda a população no período imediatamente posterior ao pedido requisitado.
A Folha de São Paulo, então, ela requisita essas informações referentes aos dados de setembro a dezembro de 2008. E o Senado Federal colocou essas informações já em 2009 na internet. A requisição, então, o período anterior é essa. E a impetrante tentou obter o acesso a tais documentos mediante requerimento formulado à presidência do Senado Federal por 2 oportunidades, e por 2 oportunidades lhe foi negado o acesso, sob fundamento de que eram sigilosos. Eu gostaria de repetir aqui para os senhores uma das frases da negativa do pedido. Alegou, em síntese, a presidência do Senado Federal, que nem todas as informações públicas são publicáveis. O que, para mim, parece uma pérola, que nem toda informação pública sejam publicáveis. É inacreditável que nós tenhamos ainda hoje, aqui no país, informações que são cobertadas pelo sigilo relativas a verbas públicas. Me parece um absurdo. E isso contraria frontalmente o inciso 33 do artigo 5º da Constituição Federal, que estabelece que a informação, que a população pode exigir a informação pública. Essa não é uma interpretação minha, mas, pelo contrário, é do constitucionalista Celso Bastos, que definiu que há 3 modalidades de informação na Constituição Federal. A primeira modalidade seria aquela referente às pessoas quando elas externam o seu pensamento. A segunda modalidade de expressão seria aquela que fornece, que presta as informações. E a terceira modalidade de informação é essa que nós estamos vendo, que cabe à população exigir as informações dos órgãos públicos. É uma terceira modalidade, é dessa que nós estamos tratando. Ao deixar de fornecer as informações requeridas, a autoridade coatora, ela obsta ao acesso à informação e o exercício da atividade de imprensa da impetrante, nisso constituindo um ato coator. Depois da impetração mandado de segurança, foi sancionada a Lei de Acesso Público, a Lei 12.257, que estabelece justamente a necessidade de transparência dos órgãos públicos. E antes, 20 anos antes, já existia, como bem mencionou o relator, o ministro Barroso, a Lei 8.559, que já estabelecia no artigo 4º que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo. Ou seja, excelências, o Estado caminha na direção da transparência. O Estado caminha na direção de dar transparência e dar visibilidade aos seus atos. É inconcebível que a autoridade coatora procure esconder esses dados da população. O país, ele não suporta mais essa compulsão pelo segredo, essa compulsão pelo sigilo. E os senhores, nesse momento, podem contribuir para que essa situação seja alterada. Por todas essas razões, e terminando aqui a minha contribuição da tribuna, deve ser concedida a segurança, determinando-se a autoridade impetrada que disponibilize à impetrante o acesso e a extração de cópia dos documentos comprobatórios do uso da verba indenizatória dos senhores senadores da República, relativos aos meses de setembro a dezembro de 2008. Muito obrigada. Agradeço a doutora Thaís. Devolvo a palavra ao eminente relator. Presidente, eu começo o meu voto lendo a sua ementa e, em seguida, serei mais analítico quanto aos seus fundamentos. Mandado de segurança, ato que indefere acesso a documentos relativos ao pagamento de verbas públicas, inocorrência de sigilo, concessão da ordem. 1. A regra geral num Estado republicano é a da total transparência no acesso a documentos públicos, sendo o sigilo a exceção. Conclusão que se extrai diretamente do texto constitucional. Artigos 1º, caput e parágrafo único, artigo 5º, inciso 33, artigo 37, caput e parágrafo 3º, inciso 2 e 216, parágrafo 2º, bem como da Lei número 12.527 de 2011, artigo 3º, inciso 1. 2.
as verbas indenizatórias para exercício da atividade parlamentar têm natureza pública, não havendo razões de segurança ou de intimidade que justifiquem genericamente seu caráter sigiloso. Ordem concedida. O impetrante, presidente, analisa em primeiro lugar a questão da legitimidade, postula um alegado direito próprio a ter acesso a informações e documentos referentes à concessão a senadores da República de, aspas, verbas indenizatórias relacionadas ao exercício da função, fecho aspas, por parte da Casa Legislativa. Considero plausível a alegação de que os veículos de imprensa teriam um direito líquido e certo à obtenção de tais elementos, com base no princípio da publicidade, Constituição Federal, artigo 37, caput, e em outras disposições constitucionais correlatas, notadamente a liberdade de informação jornalística, artigo 220, parágrafo 1º. Nessas condições, reconheço a legitimidade ativa do impetrante. E também considero inquestionável o direito de agir, o interesse em agir, na medida em que houve recusa expressa por parte do Senado no fornecimento dessas informações. No mérito, presidente, cuida-se de saber se estão ou não sujeitos a sigilo os documentos utilizados por senadores para fundamentar pedidos de ressarcimento de despesas, atendidos por meio de rubrica denominada, aspas, verba indenizatória pelo exercício da atividade parlamentar, fecho aspas. A referida vantagem foi criada por ato da Comissão Diretora do Senado Federal, número 3, de 2003. Que eu transcrevo, mas não preciso ler aqui. Posteriormente, o ato número 9, de 2011, incluiu um parágrafo 3º no dispositivo transcrito, a fim de unificar esta verba indenizatória e a verba de transporte aéreo sob a denominação, aspas, cota para o exercício da atividade parlamentar dos senadores, CEAPs, mantida a disciplina restante. Trata-se, portanto, de verba destinada a indenizar despesas direta e exclusivamente relacionadas ao exercício da função parlamentar. Sua natureza pública está presente tanto na fonte pagadora, o Senado Federal, quanto na finalidade, vinculada ao exercício da representação popular. Nesse contexto, presidente, a regra é a publicidade. Essa é uma decorrência de um conjunto de normas constitucionais, tais como o direito de acesso a informações nos órgãos públicos, artigo 5º, inciso 33, o princípio da publicidade, artigo 37, caput, parágrafo 3º, 2, e o princípio republicano, artigo 1º, do qual se originam os deveres de transparência e prestação de contas, bem como a possibilidade de responsabilização ampla por eventuais irregularidades. Considerando que todo poder emana do povo, artigo 1º, parágrafo único da Constituição, os órgãos estatais têm o dever de esclarecer ao seu mandante, titular do poder político, como são usadas as verbas arrecadadas da sociedade para o exercício de suas atividades. De forma coerente, a Constituição ressalva a regra da publicidade apenas em relação a informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. B. Que sejam protegidas pela inviolabilidade conferida à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas. Por se tratar de situações excepcionais, o ônus argumentativo de demonstrar a caracterização de uma dessas circunstâncias incumbe a quem pretenda afastar a regra geral da publicidade. Essa conclusão, extraída diretamente do texto constitucional, foi explicitada pela recente Lei de Acesso à Informação, Lei número 12.527 de 2011, também aplicável à administração do Poder Legislativo.
Com efeito, a referida lei prevê, como diretriz, aspas, a observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção, e assegura o acesso à informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua política, organização e serviços. Reforçando essa percepção, a própria mesa diretora do Senado Federal editou ato normativo reconhecendo a publicidade de que se devem revestir as informações relacionadas à verba indenizatória em exame. Trata-se do ato número 3 de 2009, que estabelece que em até 90 dias, após o encerramento do mês em que foram realizadas as despesas, o balanço mensal, contendo todas as informações comprobatórias, inclusive o número de inscrição fiscal das pessoas físicas ou jurídicas que receberam os pagamentos, será disponibilizado para consulta pública no sítio do Senado Federal. Portanto, um ato normativo do próprio Senado veio a estabelecer como regra o que foi requerido pela impetrante. Atendendo a essa determinação, a página eletrônica do Senado Federal passou a expor os valores pagos a cada parlamentar a título de verba indenizatória, com a discriminação do CPF e CNPJ de cada fornecedor. Não foram incluídas, porém, as informações adicionais em relação aos pagamentos efetuados em 2008, ano anterior à inovação normativa. Além disso, a Casa recusou-se a fornecer os documentos apresentados pelos senadores para a comprovação das despesas realizadas. Na tentativa de justificar a sua recusa, a autoridade impetrada procurou enquadrar a situação em exame nas duas exceções acima enunciadas. No tocante à primeira exceção, informações relativas à segurança da sociedade e do Estado, sustenta que a concessão da ordem poderia gerar um perigoso precedente, uma vez que permitiria, igualmente, o acesso a informações sobre verbas indenizatórias pagas no âmbito de outros órgãos estratégicos, como a ABIN, o Centro de Inteligência do Exército e da Marinha, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, do Ministério da Ciência e Tecnologia, a Presidência da República e mesmo os tribunais superiores. O fundamento data venia não procede por duas razões. Em primeiro lugar, não se aplica aqui nem mesmo em tese uma suposta lógica do precedente. A regra geral é a publicidade da utilização do dinheiro público. Por conta disso, a negativa de acesso deverá ser fundamentada em cada caso, com base nas circunstâncias fáticas e jurídicas que lhes sejam específicas. Ainda que não fosse assim, e em segundo lugar, mesmo o caráter estratégico das atividades desenvolvidas por determinado órgão não torna automaticamente secretas todas as informações a eles referentes. Não há razão, por exemplo, para que os gastos das Forças Armadas com uniformes de uso cotidiano sejam considerados informações sigilosas, ainda mais quando se considera que o próprio efetivo é de conhecimento geral. No caso do Senado Federal, parece fora de dúvida que as atividades ordinárias de seus membros estão muito longe de exigir um caráter predominantemente sigiloso. Em se tratando do órgão de representação popular por excelência, o que se presume é justamente o contrário. Nesse domínio, eventual necessidade de sigilo não pode ser invocada de forma genérica, devendo ser concretamente justificada. Ainda sob um viés relacionado a essa primeira exceção, a autoridade impetrada alega que o atendimento à pretensão da impetrante poderia comprometer o sigilo de fonte, previsto no artigo 53, parágrafo 6º da Constituição, e aí exemplifica a autoridade impetrada com alguma testemunha que eventualmente fosse transportada até o Senado para prestar depoimento sobre algum fato investigado. Com a devida vênia, a argumentação
além de confundir a verba indenizatória com a verba de transporte aéreo, contraria a norma interna do Senado, expressa quanto ao ponto. Cuida-se do artigo 2º, parágrafo 1º do ato número 2 de 2009, segundo o qual a cota de passagens não pode ser utilizada por informantes, mas somente pelo próprio parlamentar ou por assessores. De toda forma, ainda que não existisse tal proibição, continuaria incidindo a regra já referida. O sigilo não pode ser generalizado sem prejuízo da possibilidade de aplicações pontuais devidamente motivadas. Quanto à segunda exceção, que justificaria a restrição à publicidade, quando se trate de informações relacionadas à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, a autoridade impetrada alega que o acesso aos dados pretendidos permitiria, aspas, verdadeiras devassas nas vidas pessoais dos senadores. Novamente, com todas as vênias, entendo que a argumentação não se sustenta. Não é pertinente que se invoque a intimidade de forma genérica para restringir a transparência quanto ao emprego de verbas públicas, exclusivamente relacionadas ao exercício da função parlamentar. Essa conclusão certamente vale para atividades como a aquisição de material de expediente para o escritório, aluguel de equipamentos, veículos ou imóvel para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar. E considero que seja válida mesmo em relação a despesas pessoais efetuadas no mesmo contexto, como as relacionadas a transporte, alimentação e hospedagem dos congressistas ou de seus assessores. Na medida em que o agente público considera adequado repassar esses custos à sociedade, por estarem ligados ao exercício da sua função, o contraponto inevitável é que haja um direito público à fiscalização. Veja-se que a hipótese nada tem a ver com uma devassa genérica na vida privada dos agentes públicos. Não se cuida da divulgação pelo poder público da forma como os senadores gastam o subsídio que recebem a título de remuneração, ou mesmo sobre o emprego de outras rendas privadas auferidas a título diverso. Esses dados seriam, de fato, protegidos pelos direitos fundamentais à intimidade e à privacidade, e por isso mesmo é razoável assumir que os parlamentares poderiam se opor à sua divulgação indiscriminada por parte da Casa Legislativa ou de outros órgãos públicos. E isso a despeito dos compreensíveis interesses e curiosidades que a população possa ter acerca do tema e da consequente possibilidade de que os meios de comunicação busquem, por outras vias que sejam lícitas, obter informações a respeito. Aliás, no que diz respeito especificamente ao valor da remuneração pelo exercício da atividade pública, o plenário desta Corte manifestou o entendimento de que o direito à privacidade deve ceder parcialmente a fim de permitir a divulgação dos valores creditados a agente público. E aqui cito um precedente da lavra do eminente ministro Aires Brito, por ocasião em que estava na presidência, em que ele estabelece caso em que a situação específica dos servidores públicos é regida pela primeira parte do inciso 33 do artigo 5º da Constituição, sua remuneração bruta, cargos e funções por eles titularizados, órgão de sua formal lotação, tudo é constitutivo de informação de interesse coletivo ou geral, expondo-se, portanto, à divulgação oficial, sem ser hipótese de se falar de privacidade ou intimidade. O caso em exame versa questão muito mais simples. Cuida-se de verbas indenizatórias, de modo que a condição exigida para o pagamento é precisamente a de que o valor empregado tenha sido utilizado para custear a atividade ligada ao exercício de função pública. Essa constatação me parece suficiente para afastar a alegação contida nas informações da autoridade impetrada de que o acesso aos documentos comprobatórios de despesas seria prerrogativa exclusiva dos tribunais de contas.
Ao revés, em se tratando de despesas ligadas à função, a regra geral é a publicidade ampla. Disso decorre para os veículos de comunicação o direito ao exercício da liberdade jornalística que lhes é atribuída, diretamente associada ao direito à informação do público em geral. Para além de sua dimensão puramente individual, a livre circulação de ideias e informações é um elemento constitutivo do próprio Estado democrático de direito, na linha de inúmeros precedentes desta Corte. A título de exemplo, veja-se o seguinte trecho de voto proferido pelo ministro Celso de Mello na apreciação da cautelar no mandado de segurança 24.725, que versava sobre questão praticamente idêntica, e aí eu transcrevo a decisão bem fundamentada, como de costume, do nosso decano. Posteriormente, esse mandado de segurança foi extinto por desistência da parte impetrante. Situação semelhante ocorreu com o mandado de segurança 28.177, sob relatoria do ministro Marco Aurélio, no qual se verificou a perda do objeto motivado pelo atendimento à pretensão por parte da Câmara dos Deputados. Essa circunstância, aliás, enfraquece ainda mais a tese de que as mesmas informações referentes aos senadores estariam protegidas por sigilo. Por fim, presidente, não guarda pertinência com o caso a decisão proferida por esta Corte no inquérito 2593 de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, invocada pela autoridade impetrada. O que se discutiu naquele caso foi a possibilidade ou não de compartilhamento de dados bancários com a Receita Federal para apuração de ilícito diverso do crime originalmente investigado. Ou seja, cuidava-se de informações sigilosas por força da própria Constituição, discutindo-se os limites em que se teria por admissível a relativização do sigilo. Diante do exposto, presidente, concedo a ordem pleiteada, a fim de determinar que a autoridade impetrada forneça à impetrante cópia reprográfica dos documentos comprobatórios do uso da verba indenizatória por senadores da República referentes ao período compreendido entre os meses de setembro e dezembro de 2008. Presidente, é como voto, então, pela concessão da ordem. Pois não. Colho os votos agora do ministro Teori e, na sequência, dos demais. Eu pergunto ao eminente relator se houve alguma alegação de impossibilidade material ou a questão de custo do fornecimento, porque eu suponho que seja um volume grande de... Não, ministro. As duas alegações foram privacidade e as razões de Estado que eu mencionei anteriormente. Porque, na prática, às vezes acontece, e esse pode ser o caso, em que, apesar de ser uma informação pública, e eu concordo com o eminente relator, o volume de... Aqui está se pedindo cópia reprográfica. O volume de documentos, às vezes, pode causar uma impossibilidade material ou um alto custo de fornecimento. Eu me lembro que essa questão se colocou lá no STJ, num caso semelhante, de modo que não se poderia, a pretexto disso, impor ao Estado ou uma providência de difícil consecução ou arcar com um custo também demasiado. Mas como nada disso foi alegado no caso, eu acompanho o relator plenamente. Foi não. Ministra Rosa. Senhor presidente, eu subscrevo os fundamentos do eminente relator, acompanhando Sua Excelência. Concedo a ordem. Pois não. Ministra Carmen. Também, presidente, me causa uma certa estranheza, como pareceu-me poder ser visto também na fala do ministro relator, a alegação de que dados públicos sobre verbas, portanto, recursos que são do povo brasileiro entregues a nós, servidores públicos, ainda que considerados agentes públicos de uma forma genérica, que se alegue que isso, de alguma forma, violaria privacidade, porque o limite que se impõe a alguns dados são dados de Estado
que digam respeito exatamente à necessidade de resguardo para a garantia de condições do serviço ou da incolumidade das pessoas que precisam de prestar esse serviço, e não no plano pessoal, mas no plano institucional. Então, eu não consigo sequer alcançar muito bem em que a privacidade prevista constitucionalmente, de alguma forma, poderia servir de argumento, porque fundamento não é, a uma negativa desta natureza. E, por isso mesmo, tenho que a própria alegação que a doutora Thaís faz, no sentido de que, posteriormente, dados foram publicizados, tal como determinado pela lei, deixa em desvalia absoluta qualquer alegação no sentido contrário, porque, se fosse fato, não poderia, na sequência, ter sido prestado. Quer dizer, então, a res pública, a coisa pública, inclui os recursos que nos são pagos a nós todos, servidores e agentes públicos, exatamente no sentido de que aquele que tenha a detença do poder, incluído aí o poder econômico, que é o que dá ensejo ao pagamento de nós todos, deve ser demonstrada, ressalva feita apenas a informações que de alguma forma possam comprometer a prestação do serviço ou a intangibilidade das condições do servidor ou do agente. Por essa razão, senhor presidente, eu também concedo a ordem de segurança nos termos pleiteados. Pois não, ministro Marco Aurélio. Presidente, o julgamento é um julgamento emblemático, considerada a quadra que nós vivenciamos e que cobra da administração pública gênero a maior transparência possível. As normas primárias disciplinadoras da matéria estão na Carta da República, e essas normas foram bem ressaltadas pelo ministro relator. A mais, tem-se a lei que disciplina o acesso a informações, que é a Lei 8.159, e que revela que há de ser viabilizado à exaustão esse acesso às informações. O homem público deve ser um livro aberto. Ele está na vitrina e não pode, evidentemente, evocar tendo em conta o dispêndio com dinheiro público, a privacidade que é própria ao cidadão comum. E quanto à questão alusiva ao dispêndio, em primeiro lugar, eu penso que as despesas com verbas indenizatórias dos senhores senadores não devem ser, assim, tão múltiplas que inviabilize para um órgão como o Senado da República, que tem um orçamento fabuloso, que inviabilize o fornecimento de dados. De qualquer forma, o pleito da impetrante é no sentido de determinar-se ao impetrado, no caso a autoridade impetrada, que não é o diretor do Senado, porque se o fosse a competência, seria da primeira instância da Justiça Federal. É o presidente do Senado determinar-se que disponibilize à impetrante a extração de cópia reprográfica dos documentos comprobatórios do uso da verba indenizatória pelos senhores senadores da República. Nós precisamos constatar e proclamar aos quatro ventos que vivenciamos um estágio importantíssimo. Nós precisamos proclamar que se vive em um Estado democrático de direito, e a publicidade dos atos da administração pública viabiliza a publicidade com acompanhamento pelos contribuintes, graças à imprensa livre, viabiliza a almejada eficiência. Acompanho o ministro relator concedendo a ordem e dizendo que já deu o Senado da República a mão palmatória quando viabilizou o acesso, considerados os anos subsequentes a 2008.
Bem, eu vou pedir vênia ao relator, não obstante o belíssimo voto que apresentou ao plenário, para pedir vista. E o faço fundamentalmente por algumas razões, dentre outras, aquela enunciada pelo eminente ministro Teori Zavascki. Eu vejo aqui, da inicial, assinada por dois ilustres e importantes advogados, Dr. Samuel McDowell de Figueiredo e a doutora Thais Borja Gasparian, o que se pede aqui é cópia reprográfica dos documentos comprobatórios do uso da verba indenizatória dos senhores senadores da República relativos aos meses de setembro e dezembro de 2008, ou seja, 120 dias, certamente milhares de documentos que devem ser, no momento, inclusive, histórico do planeta em que se busca preservar o meio ambiente, evitando a impressão de informações em papel, eu quero examinar esse aspecto, especialmente tendo em conta aqui a réplica do Senado, que dá conta de que já é possível consultar informações sobre o gasto da verba indenizatória, incluindo dados acerca da categoria da despesa e o respectivo valor referente aos meses do exercício 2008, 2009, por parte de cada senador, por intermédio da Rede Mundial de Computadores, no endereço eletrônico X. Bem, esse é um aspecto. Quer dizer, eu me deparei, ao longo de quase 25 anos de judicatura, com vários pedidos desta natureza, em que alguém, invocando o direito de obter certidões ou informações, ele impetra um mandado de segurança e exige de um órgão público que apresente xerox, ou, como se diz aqui, cópias reprográficas de processos de licitação, que muitas vezes, um exemplo, ou outros processos, muitas vezes montam dezenas de volumes. Eu não sei se é possível impor-se um gasto dessa natureza. Eu respeito muito a imprensa livre, acho que ela tem um papel fundamental no esclarecimento do público quanto ao funcionamento, à atuação da administração estatal, mas é preciso também que a imprensa direcione as suas investigações para um determinado ponto, para um determinado dado que ela quer obter. Então, à primeira vista, já existe essa informação disponibilizada no site, pelo menos é o que informa o Senado Federal, e é uma informação que, à primeira vista, merece fé pública e eu preciso levar em consideração. Quero examinar um outro aspecto, que é o seguinte: se existem, dentro desses documentos que estão sendo pedidos, alguns que podem, eventualmente, implicar em ofensa ao direito à privacidade ou à intimidade. E, portanto, foi por esse motivo que eu me animo a pedir vista, não obstante brilhantes votos proferidos, tanto pelo relator quanto os demais oralmente. Doutora Thais. Desculpa, Excelência, pela ordem, com licença, o pedido formulado no mandado de segurança é para que, determinando-se ao impetrado, que disponibilize a impetrante a extração, que disponibilize a impetrante a extração. O acesso e a extração seriam disponibilizados à impetrante. A impetrante, é claro, jamais concordaria que o erário público fosse vitimizado com a extração de cópias, etc. A impetrante fará, só para esclarecer esse aspecto. E também, Excelência, se o senhor me permite, o que está na internet, ao período anterior a 2009, não são exatamente as informações que estão do período 2000, a partir de 2009, e que são as informações que a Folha de São Paulo deseja. Porque, anteriormente a 2009, tem somente a rubrica, não se tem nem o CNPJ, nem a descrição, nem o nome, a razão social da empresa que prestou o serviço, ou enfim, a comprovação. A comprovação da verba pública ela é feita mediante nota fiscal e recibo original. Lá não consta isso. São essas diferenças, só para esclarecer. Obrigada. Pois não, eu agradeço a Vossa Excelência, eu vou levar em consideração todos esses argumentos, esses dados,
Mas também observo o seguinte, eu me animei a pedir vista porque a impetração data de 10 de agosto de 2009, não houve liminar. Portanto, a urgência na obtenção dessas informações também já não se faz mais tão presente. Mas eu me comprometo, evidentemente, a trazer os autos de volta ao plenário com meu voto o mais breve possível. Vamos chamar, dá tempo? Não, vamos encerrar a sessão. Nós temos uma solenidade logo em seguida e os votos aqui, os julgamentos que estão na pauta, têm sustentações orais e são temas complexos, de maneira que vamos encerrar a sessão agradecendo a presença de todos, sobretudo aos eminentes advogados que abrilhantaram este feito e os demais. E por aqui fica esta edição do Direto do Plenário, com esta primeira sessão plenária do Supremo Tribunal Federal neste mês de dezembro de 2014. Amanhã tem mais nesta primeira semana de julgamentos. Você vai acompanhar ao vivo no Direto do Plenário decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A cobertura completa da sessão de hoje, logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição. Obrigado pela companhia, até amanhã às 2 horas da tarde e continue conosco na TV Justiça.